Olá, alunos do primeiro ano, professora Sheila. Vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre velocidade. Velocidade é o tema que está aí na semana 3 do PET. Quando a gente fala em velocidade, gente, eu acredito que não é um assunto que nenhum de vocês nunca tenha ouvido falar, né? Então, a palavra velocidade, ela faz parte, né, do cotidiano de vocês. Dentro de velocidade, nós vamos ver aqui, começando na página 61 do PET, nós vamos ver velocidade instantânea e a velocidade média. Na próxima página, nós vamos falar um pouquinho da velocidade relativa, bom? O que é a velocidade instantânea? A palavra instantânea, ela lembra o que pra gente? Instante. Se eu falar com você assim, se eu dar uma ordem para alguém fazer alguma coisa e falar assim, faça isso neste instante, você vai entender o quê? Que é para fazer naquele momento, agora, não é isso? Então, a velocidade instantânea é a velocidade em um certo instante. Imagina que você está andando num carro, num veículo qualquer, pode ser um ônibus, um caminhão, uma moto, e você olha lá no velocímetro dele, e o velocímetro dele está marcando uma certa velocidade lá, 60 quilômetros por hora, 100 quilômetros por hora. Então, aquela ali é a velocidade instantânea. Olha aqui, olha, é a velocidade, o velocímetro indica a velocidade desses veículos a cada momento, em cada instante. À medida que o motorista acelera um pouquinho, aí essa velocidade instantânea você vê ela aumentar. Se ele usa o freio, se ele desacelera um pouquinho, você vê a velocidade instantânea diminuir. Então, velocidade instantânea nada mais é do que a velocidade num certo instante, em um certo momento ali, tá bom? E o que é velocidade média? Eu não vou ficar lendo aqui não. Vou explicar para vocês. O mesmo percurso, você está dentro de um veículo, né? E você vai, por exemplo, daqui de Santana do Paraíso a Ipatinga. Um veículo, ele não faz o percurso de Santana do Paraíso a Ipatinga com a mesma velocidade, sem variar a velocidade. O que acontece? Quando ele sai com uma certa velocidade. No decorrer do percurso, essa velocidade ela aumenta, ela diminui, não é mesmo? Então, o que é a velocidade média? É a média de todas as velocidades que houveram no decorrer do percurso. Então, para eu calcular a velocidade média, o que eu faço? Eu pego a distância total percorrida e vou dividir pelo meu tempo total gasto no percurso. O exercício colocou, a apostila colocou um exemplo aqui, olha. Uma viagem de Belo Horizonte a Vitória, sem pressa, comparada, até a parada para o lanche, ela entra em tudo isso aí. Comparadas para lanches e idas ao toalete, leva em torno de 8 horas e meia. Então, a pessoa vai de Belo Horizonte a Vitória e leva 8 horas e meia no percurso. A distância entre essas cidades é cerca de 510 quilômetros pela rodovia 262. Então, olha, caso façamos a mesma viagem a 60 km por hora, sem alterá-la, iremos gastar as mesmas 8 horas e meia. Por quê, gente? Olha, o que eles fizeram aqui? A velocidade média é a distância percorrida pelo tempo gasto. A distância percorrida foi 510 quilômetros e o tempo gasto foi 8 horas e meia. Então, o que vai acontecer aqui? Olha, 500, eu vou dividir os 510 quilômetros, 8 horas e meia é 8,5, 8,5 horas. Quando você divide 510 por 8,5, o resultado que você vai obter aí, ó, nessa divisão é 60. 60 o quê? Você não dividiu quilômetro em hora? Distância em quilômetro, tempo em hora? Então, é 60 quilômetros por hora. O que significa isso? Se esse mesmo veículo, se ele não tivesse feito parada para lanche, se não tivesse tido alteração de velocidade, se ele tivesse saído de Belo Horizonte e ido até Vitória
com a mesma velocidade, com a velocidade de 60 km por hora, sem sofrer nenhuma variação na velocidade, o que é impossível acontecer, mas caso isso acontecesse, se ele fizesse a viagem toda com a velocidade de 60 km por hora, que é a minha velocidade média, ele iria gastar as mesmas 8 horas e meia para realizar o percurso. Beleza? Passei aqui para a página 62, continuando aí, tá? A página 62, ela trouxe para nós aqui a fórmula, né? Que eu já tinha passado para vocês na página anterior da velocidade média. Então, nós temos aqui, VM é velocidade média, é igual distância total, isso aqui é distância total, e isso aqui é tempo total. Então, é a distância total percorrida pelo tempo total gasto nesse percurso. Então, a velocidade média é a distância dividido pelo tempo. Gente, só que tem exercício que ele não pede a velocidade. Ele vai te dar a velocidade e o tempo e te pedir a distância. Desculpa, ele vai te dar a velocidade e a distância e vai te pedir o tempo. Ou ele vai te dar a velocidade e o tempo, te pedir a distância. Se ele te der a distância e o tempo, ele vai te pedir a velocidade. Então, você tem que saber utilizar essa fórmula para você encontrar ou velocidade, ou distância, ou tempo. Eu tenho um esqueminha aqui que vai ficar muito fácil para vocês fazerem essa conversão, para vocês utilizarem essa fórmula. Qualquer coisa que te pedir, você vai saber fazer utilizando essa fórmula. O que eu fiz? Eu fiz aqui um triângulo e dividi esse triângulo em 3 partes. Eu fiz um T nesse triângulo aqui. Olha para vocês verem. Eu vim aqui, tirei a ponta dele e fiz aqui, ó. Então, eu tirei uma ponta lá em cima e dividi a parte de baixo em duas partes. O que eu vou fazer? Distância, tempo, não está um em cima, outro embaixo? Então, eu vou colocar a distância em cima e o tempo embaixo. O que vai ficar aqui? A minha velocidade. O que você vai fazer? Anotar essa formulinha no seu caderno, tá? E qualquer exercício que te pedir, você vai conseguir utilizar a fórmula olhando aqui. O que é isso aqui? Olha, se o exercício me pedir a velocidade, eu venho aqui e vou tampar a velocidade. O que sobrou? Distância sobre tempo. Um está em cima, outro está embaixo. Então, a distância dividido pelo tempo. Se o exercício, ao invés de me pedir a velocidade, ele vai me pedir o tempo. Para ele me pedir o tempo, ele tem que me dar a distância, tem que dar a velocidade. Aí você vem aqui, pedir o tempo, tampa o tempo. O que vai sobrar? Distância sobre velocidade. Então, o tempo é a distância dividido pela velocidade. Ah, não, o exercício, agora ele vai me pedir a distância. Eu venho aqui e tampo a distância. Quando está na frente do outro, é divisão ou é multiplicação? É multiplicação. Então, a distância é a velocidade vezes o tempo. Vamos agora criar uma formulinha para a distância. Ó, distância, então, tampei a distância, velocidade vezes tempo. Ah, eu quero a fórmula do tempo. Tampei o tempo, é a distância dividido pela velocidade. Olha lá, tá bom? E a velocidade eu já sei, que é a distância dividido pelo tempo, tá bom? Com esse triângulo aqui, você nem precisa decorar isso aqui não, ó. VDT, pronto, ok? Você calcula qualquer coisa. Agora nós vamos ver aqui a velocidade relativa. O que é uma coisa relativa, gente? Relativa é uma coisa que está relacionada à outra, que depende da outra, tá? Vocês lembram na última aula, que eu falei com vocês sobre isso aqui, ó, sobre referencial. O que é referencial? Para eu julgar um movimento, depende do referencial.
Inclusive, o último exercício que nós fizemos lá na semana 2, fala que uma pessoa estava dentro de um ônibus e ele joga uma pedra, mas o ônibus estava em movimento. Ele solta uma pedra. Para o menino, nós concluímos que ele vê a pedra caindo em linha reta. Mas para alguém que está cá fora, né, na rua, na calçada, a pedra ela faz uma curva. Por quê? Porque quando o menino solta a pedra, ela continua a mesma velocidade ela sai com a velocidade que o ônibus está. Então, antes dela cair, ela vai um pouquinho para frente. Então, ela cai um pouquinho curva, formando uma parábola. Então, o que é isso? A velocidade é uma grandeza que depende de um referencial. Quando estamos parados num ponto de ônibus e passa por nós um motociclista com velocidade constante de 30 km por hora, dizemos isso porque intuitivamente consideramos que o nosso planeta como referencial. O que é isso? Eu estou parada no ponto. Passa um motociclista. Eu estou vendo ele se movimentando, né? Eu estou vendo o movimento dele. Então, eu estou vendo que ele tá havendo uma variação da distância dele em relação a mim. Agora, e se eu sou o referencial, eu estou no ponto de ônibus observando o motociclista. Então, eu sou o referencial. Mas, se no caso, eu alterar esse referencial para o motociclista, o que é isso? Olha, vamos supor agora que o motociclista, ele está parado e a rua está movimentando por debaixo dos pneus. Quando é que isso acontece, gente? Como que o motociclista está parado e a rua está movimentando debaixo do pneu? É a mesma situação aqui de cima. É a mesma. Só que eu sendo o referencial lá no ponto de ônibus, eu estou vendo o motociclista, ele se movimentar. A rua para mim está parada. Agora, pegando o motociclista como referencial, olha, ou a motocicleta como referencial, o motociclista que está lá olhando para o chão, é ele e a moto que está movimentando ou é a rua? Para ele, na hora que ele está andando na moto, ele não vê a moto e ele se movimentando, não. Ele observa que a rua está se movimentando debaixo dos pneus. Então, pegando ele como uma referência, não é ele que se movimenta. Para ele, é o quê? É a rua que se movimenta debaixo dos pneus. Ok? Então, olha aqui. Eu vou colocar aqui para vocês onde que a gente vai usar esse referencial aí. Para calcular, por exemplo, uma velocidade resultante. Lembra dos vetores, só que aqui nós não vamos pegar a mesma relação dos vetores, não. Gente, imagina um corpo A, um corpo B, que estão em direções contrárias. Eles estão se movimentando com uma velocidade, só que um está indo, o outro está vindo. Eles vão passar pelo outro. Imagina você em um carro e uma outra pessoa em um outro carro. Só que vocês estão vindo em direções contrárias. Um está indo, outro está voltando. Qual a velocidade resultante que vocês passam um pelo outro? Hein? Na hora que eu calculo a velocidade resultante, eu vou somar a do A com a do B ou a sua com o outro carro que está vindo em direção contrária. Vamos supor que você está vindo aqui com uma velocidade de 60 km por hora. Esse outro aqui está vindo com a velocidade de 80 km por hora. A hora que vocês passarem pelo outro aqui assim, mais ou menos, qual vai ser a velocidade que vocês vão passar pelo outro? Não é nem só a sua, nem só a dele. A velocidade resultante aqui, no caso, será 60 mais 80. Que vai dar o quê? 140. Gente, agora imagine que esses dois móveis aqui,
vão se chocar, houve uma batida de frente. Qual a velocidade da batida? É 60? É 80? Não. Vai somar a velocidade do A com a velocidade do B. A velocidade do choque ali será de 140 km por hora, porque eles estão em direções contrárias, ok? Então, quando as direções são contrárias, a velocidade resultante é a soma das duas, tá bom? Vamos passar aí para a próxima página. Gente, a próxima página aí, página 63, ok? Do PET. Vamos agora imaginar, olha, uma situação diferente da outra. Imaginemos você em um veículo e um outro veículo que está à sua frente. Ó, o que acontece aqui? Qual a velocidade resultante entre você e esse veículo aqui? Se você tivesse parado, a velocidade resultante seria a dele. Se ele tivesse parado, a velocidade com que você chegaria nele seria a sua. Mas os dois estão em movimento. Então, a velocidade resultante aqui é a velocidade do A menos a do B. Ou vice-versa, você vai pegar a maior menos a menor. Beleza? Olha para você ver, vamos imaginar aqui que você esteja se movimentando com uma velocidade, a mesma lá, ó, que eu tinha colocado anteriormente, 60 km por hora, o A. O B, 80. Qual seria a minha velocidade resultante aqui? 80, vou colocar maior menos a menor, menos 60, que seria 20 km por hora. Gente, o que significa isso? Olha, eu coloquei aqui que o B, ele está na frente. O que está na frente, ele não está com uma velocidade maior do que está atrás. Então, a tendência é o quê? O B ir só tomando distância, não é isso? Ele vai só se afastando do A, se o A continuar com essa mesma velocidade. E com que velocidade o B está se afastando do A? De 20. Que é a diferença entre o A e o B, tá bom? Vamos supor que fosse o contrário. Você, o A, tivesse com 80 e o B tivesse com 60. Você estaria aproximando dele, que a sua velocidade está maior. Com que velocidade que você estaria aproximando dele? 20, que é a diferença entre a sua e a dele, ok? Então é isso aí. Mesma direção, dois veículos, a velocidade resultante é a diferença. Direção contrária, a velocidade resultante é a soma, ok? Então agora nós vamos fazer, eu não vou fazer nesse vídeo, a correção das atividades, tá bom? Que começa na página 63. Vou fazer um novo vídeo com a correção, porque ela é um pouco extensa, para o vídeo não ficar muito extenso e cansativo para vocês. Beleza? Então vou voltar em um novo vídeo com a correção das atividades. Tá bom, gente?